Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. E também compartilhe, né? Comente com os amigos, nos grupos, ajude a divulgar o nosso trabalho, que é 100% focado aqui no futebol goiano. Bom, o Atlético ainda está surfando na onda do título. O Atlético, atual campeão goiano de 2022, conquistou o título no último sábado ao bater o Goiás na Serrinha por 3-1. Porém, o time rubro-negro já tem duas estreias para esta semana. Na terça-feira começa a sua participação na Copa Sul-Americana, diante da LDU. No sábado, inicia o Campeonato Brasileiro da Série A contra o Flamengo. Os dois jogos acontecem no estádio Antônio Ascioli. Visando estas duas competições, o Atlético já tem alguns jogadores acertados, inclusive alguns já estão em Goiânia, e tem outros atletas que têm negociações avançadas. O torcedor que acompanha o dia a dia do Atlético, acompanha aí pelas rádios, pela internet de um modo geral, já está bem por dentro desses nomes. Então não quero trazer aqui, não é a notícia, né, é a análise desses nomes e o que é que eles podem agregar ao elenco rubro-negro. É logo depois da nossa vinheta. Aqui pelo Futebol 62, Futebol 62, que temos aí três parceiros e sou muito grato a eles, né, por estar ajudando o canal a expandir neste momento. O canal vai passar sim por uma expansão nessas próximas semanas, nestes próximos meses, né, neste ano de um modo geral. Eu vou falar deles a partir de agora. Primeiro, a proesport.bet, está aí o endereço, a proesport.bet, é uma casa de apostas onde você pode brincar, né? Eu gosto muito de ver a pessoa levando essa questão das apostas como uma brincadeira, não como vamos dizer, uma função, uma atividade profissional. Então você tem lá excelentes odds, né? Pagam bem pelos resultados. Normalmente são os valores mais altos aqui no país. Então na ProEsport você consegue apostar nos jogos do Atlético, em outros jogos nacionais, também em jogos internacionais. Pode fazer apostas em outros esportes além do futebol. E ainda, se você quiser ser cambista, né? Cambista é o cara que dentro da estrutura ele vai validando as apostas de outros apostadores. Se você tiver interesse também nessa atividade, você pode falar por este número aí, ó, 9503-2286, quem sabe tirar uma renda extra aí no seu negócio, tá bem? Então a proesport.bet, conheça lá e você com certeza não vai se arrepender. E também falar aqui da WR Softwares, sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilaria, supermercados, bares, restaurantes e vários outros. Se você tem aí uma micro ou uma pequena empresa, a WR Softwares com certeza tem o sistema para gerir o seu negócio. Passou o tempo, né, que somente grandes empresas tinham sistemas de gestão. Hoje não, qualquer empresa, mesmo as pequenas, mesmo as micros, até mesmo os empreendedores individuais podem ter o seu sistema. E você procura aí a WR Software, que com certeza o Anderson vai ter para você uma excelente opção. 99476-6373, este é o telefone da WR. Vamos falar dos nomes do Atlético, as caras novas no Dragão. Primeiro eu vou trazer a lista. Esta lista, os nomes em preto são jogadores que já estão acertados com o Atlético. A vinda deles já é definitiva. Os nomes em amarelo são jogadores com negociações avançadas, né, que podem chegar à equipe rubro-negra. Então eu vou falar primeiro dos que já estão certos, depois eu vou falar destes outros dois que estão ainda em processo de negociação. Vamos começar pelo zagueiro Gabriel Noga, que inclusive já está em Goiânia, jogador que pertence ao Flamengo. Um jogador que ainda tem pouca experiência no profissional, apenas 14 jogos pelo profissional do Flamengo. Tem uma grande experiência de base, inclusive de decisões aí de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro pela equipe rubro-negra. É um jogador que demonstra bom potencial, né? E é um potencial
que se ele conseguir reeditar no futebol profissional, é um zagueiro que vai conseguir ajudar o Atlético. Chega a princípio, penso eu, para compor o elenco, mas tem potencial, ao meu ver, para até mesmo ser titular do Atlético. Vou dar um exemplo de um jogador que veio nessas condições e conseguiu fazer isso no Clube Rubro-Negro. O João Vitor, né, que hoje inclusive é titular do Corinthians. Então o João Vitor veio nessa mesma condição, conseguiu buscar o seu espaço e depois voltou para o Corinthians muito mais valorizado do que saiu de lá. O Noga tem a condição de fazer isso no Atlético. A gente precisa ver se ele vai conseguir, né, fazer essa transição e conseguir reeditar, como eu citei, no time principal, no caso agora do Atlético, o que ele fez na base. Vamos ao outro nome, o volante Edson. Jogador também de poucos jogos pelo Bahia, né? O Edson não fez tantos jogos assim pelo Bahia, que é a maior experiência dele aqui no futebol brasileiro. Estava na Ucrânia, está saindo de lá por conta da questão da guerra, né? Vários jogadores brasileiros e também de outros países que atuam no futebol ucraniano estão voltando por conta da guerra com a Rússia. Mas o Edson ele vem para mim num caráter de aposta. Jogou no Bahia 2020, 2021, não era um titular, era um jogador que entrava em alguns jogos, foi titular, se não me engano, em 5 jogos em 2020, 7 jogos em 2021, algumas participações no Brasileiro, no Baiano, na Sul-Americana, mas nunca foi um jogador titular do Bahia. Então vem no Atlético para mim para compor o elenco rubro-negro, provavelmente ali numa condição hoje parecida com a do Ramon Carvalho. Talvez durante a competição consiga ser mais do que isso, né? Mas hoje ele não chega ao Atlético com status de titular. Inclusive, eu acho que vai ser difícil para o Edson ter espaço no Atlético. Vai ter que ser um Edson melhor do que aquele do Bahia para ele conseguir ser titular nesse time do Atlético, onde hoje tem, por exemplo, Baralhas e o Marlon Freitas. Mas penso que essa vinda do Edson ela é um indicativo para outro ponto, que é o outro Edson passar a ser utilizado como zagueiro. Okay? O Atlético já tinha Ramon Carvalho, Baralhas, Marlon Freitas, fugiu o nome, Edson, né? Tem o próprio Edson, isso, Edson, Baralhas, Marlon Freitas, Ramon Carvalho, o Rickson, que joga de volante, o Atlético traz mais um volante. Então, para mim, isso é um indicativo de que o Edson deve ser mesmo recuado para jogar de zagueiro. Ele que fez essa reta final de zagueiro pelo clube rubro-negro. Acho que o principal indicativo que essa vinda do volante Edson traz é o deslocamento do outro Edson, o volante, que já vem jogando como zagueiro. Atacante Churin, né, jogador argentino que vem do Grêmio. O Churin que o Atlético quer é o mesmo que o Grêmio queria. Por que eu cito isso? Porque o Grêmio foi lá, pagou pelo jogador, né, comprou ele junto ao Cerro Porteño do Paraguai na época. E o que o Atlético, vamos dizer, quer desse jogador? O Grêmio, o Churin vinha numa sequência goleadora nos times que ele defendeu lá no Chile, né, no Concepción e também no União Espanhola. Veio numa fase muito boa no Cerro Porteño, onde jogou 4 temporadas, né, sempre fazendo gols, e veio para o Grêmio nessa expectativa. No Grêmio ele não conseguiu reeditar isso. Tanto é que no Grêmio ele fez ali 47 jogos, né, se eu não me engano. Ele marcou 5 gols, né? É muito pouco. Se a gente pegar aí para 47 jogos, 5 gols é muito pouco. Então o Atlético quer o Churin que o Grêmio queria, que é o Churin do Cerro Porteño. Vamos ver se ele vai conseguir se reencontrar na equipe rubro-negra, né? Porque tem jogadores que vêm ao Brasil e não conseguem se adaptar, não conseguem jogar. O Grêmio passou por uma temporada muito turbulenta, isso pode ter contribuído com o baixo rendimento do jogador, mas o Atlético vai oferecer a ele um ambiente diferente daquele que ele tinha no Grêmio no ano passado. Vamos ver se nesse ambiente diferente ele consegue construir uma trajetória diferente aqui no futebol brasileiro. Acho que um jogador, o do Cerro Porteño, é bem interessante, mas essa frustração da passagem dele pelo Grêmio é uma frustração que causa uma certa preocupação em relação ao desempenho dele jogando aqui no futebol brasileiro. Vamos dizer assim, no futebol paraguaio, no futebol chileno, ele sempre foi muito competitivo.
quem sabe ele consiga reeditar no Atlético. Para mim é um jogador que tem qualidade técnica para isso. Talvez jogando com menos pressão. O Grêmio era uma panela de pressão, né, no ano passado, caindo para a segunda divisão nacional. Quem sabe o Churin consiga ser um jogador diferente aqui no clube rubro-negro. Agora eu vou falar destes dois aí que estão em amarelo, Camutanga e o Perotti, né, jogadores que estão em negociação com o Atlético. Qual é a situação do Camutanga? O Camutanga está acertado com o Atlético. A questão dele é se desvencilhar do Náutico, né? Esta é a dificuldade para o Camutanga. O Perotti é uma negociação em andamento, mas uma negociação difícil. O Atlético, o que o Atlético está tentando fazer? Tirar o principal jogador da Chapecoense, né? Então vamos primeiro falar do Camutanga. O Camutanga é um zagueiro já de 28 anos, atuou quase sempre por equipes pequenas, mas que chegou ao Náutico há 4 temporadas e se tornou um titular da equipe pernambucana. Bom rendimento no ano passado na Série B, um jogador bom na bola aérea, né, muito participativo no jogo defensivo e ofensivo nesse tipo de jogada. Então fez uma Série B interessante. Ainda precisa ser testado na Série A. A Série B é o ápice, vamos dizer até agora, da carreira do Camutanga. Ele precisa mostrar capacidade para fazer essa transição, porque tem jogadores que vão muito bem na Série B, quando sobem para a Série A, que é um jogo mais técnico, né? A Série B você tem disputas mais acirradas, é um jogo mais viril, vamos dizer assim, do que a Série A. Então, especialmente para defensores, tem defensores que conseguem ir bem na Série B, até pela, vamos dizer assim, pela predominância desse jogo mais duro, desse jogo mais disputado, e que vão para a Série A e não conseguem se impor, porque aí começa a enfrentar atacantes mais técnicos, adversários mais técnicos, com força ofensiva maior, mais sutis, vamos dizer assim, e aí alguns não conseguem reeditar porque só tem a força. Só tem a força como recurso. E a Série A, se o zagueiro tiver só a força como recurso, a tendência é que ele não consiga fazer grande desempenho. Precisa ter a força, ótimo, mas também precisa ter a inteligência do jogo, precisa ter a qualidade técnica para anular os principais atacantes que atuam dentro do país. Então o Camutanga, eu acho que em cima dele tem essa preocupação. Precisamos ver se é um jogador que dá conta de jogar a Série A. Se ele reeditar o nível de atuação no Náutico, ele consegue jogar a Série A, ao meu ver. Agora, é difícil reeditar. É difícil reeditar em uma competição com um nível muito diferente, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E por fim, vamos ao Perotti. Se o Atlético acertar esse jogador, para mim é o mais pontual e com menos possibilidade de erro dos 5. Desses 5 que estão aí na lista, para mim o Perotti é o que pode oferecer mais qualidade, porque é um atacante, um centroavante ambidestro, jogador com muito poder de finalização. No ano passado marcou 18 gols pela Chapecoense, nesse ano já marcou outros 5. Então é um atacante para mim de ótimos recursos, ainda jovem, 24 anos. Então desta lista é o jogador que eu mais gosto. Acho que é o jogador que tem mais perfil, porque um jogador que fez uma Série A, mesmo uma campanha desastrosa da Chapecoense, né, terrível da Chapecoense na Série A do ano passado, mas ele conseguiu ir bem. Então, para mim, se o Atlético acertar, ele será o principal nome entre esses 5 citados até agora. Mas eu quero saber de você, torcedor, né? De quais nomes você gosta, em quais você tem expectativa positiva, de quais você não gosta. Eles serão os reforços que o Atlético precisa para este início da Série A e da Copa Sul-Americana. Fique à vontade aí para fazer o seu comentário, para expor a sua opinião. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. E a todos, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo.